No episódio recente em que o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele teve a sua conta banida do Twitter, traz uma reflexão para nós. Afinal, quais são os limites de uma democracia? Quer refletir? Acompanhe comigo. Olha só, primeiramente, antes de começar, eu quero pedir a sua ajuda para você dar uma força ao canal Histórias e Histórias. Curtam os vídeos, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gosta. Isso é muito importante para poder propagar esse canal que é para o conhecimento, para a reflexão. Tá certo? Conto com você. Pois bem, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre democracia, censura, Estados Unidos, etc, etc, etc. Num episódio recente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele teve a sua conta do Twitter banida para sempre, não é? Seguindo essa linhagem aí, o Facebook, Instagram e o Twitch, eles deixaram a conta de Trump por tempo indefinido sem funcionar. Não baniu, mas deixou por tempo indefinido, não é? Logo após esse banimento que o Twitter fez da conta do Donald Trump, alguns políticos foram em defesa do Trump, como por exemplo o próprio filho dele, não é? O Donald Trump Jr., não é? O ex-prefeito de Nova York, que é advogado pessoal do Trump, que é o Rudolph Giuliani, o presidente do México, o senador dos Estados Unidos, o Ted Cruz. Foi censura, quem será o próximo, isso está errado, isso é antidemocrático. Então foi uma série de palavras nesse sentido. Só para refrescar a memória de vocês que estão me acompanhando, esse banimento da conta do Trump foi logo após as invasões daqueles terroristas domésticos, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, aqueles radicais, aqueles extremistas, como vocês queiram intitular. O Trump, como a gente já sabe, ele incentivou, instigou os seus seguidores a invadirem o Capitólio, que é o Congresso americano, já falei isso no vídeo anterior, no dia em que o Capitólio iria referendar a posse do presidente eleito Joe Biden. Então, o Trump, ele incentiva as pessoas, elas vão lá, invadem o Capitólio é uma das instituições que mais representam a democracia dos Estados Unidos, porque lá é onde estão os representantes do povo, deputados, senadores e tudo mais. Então, o Twitter bloqueou a conta de Trump durante 24 horas, foi 12 horas, algo assim. E logo após a conta do Trump voltar a funcionar, ele já fez outras postagens, né? Nem tão graves assim como as anteriores, né? Dizendo, olha, mais ou menos por aí, né? Isso é o começo do que está por vir. Então o Twitter decidiu banir de forma definitiva a conta do Donald Trump. Afinal de contas, isso aí, esse tipo de censura, porque isso é uma censura, não é? Esse tipo de censura, ele é permitido em uma democracia? É a grande questão aqui, é o ponto de interrogação que se coloca. Logo de cara, eu vou trazer aqui para a gente um pensador importante, né, que foi o Alex de Tocqueville, que ele escreveu visitou os Estados Unidos, escreveu um livro sobre os Estados Unidos lá no século XIX, e ele vai dizer o seguinte: a liberdade individual e a liberdade política, elas são inseparáveis. Era o que dizia o Alex de Tocqueville. O Alex de Tocqueville, ele vai dizer que a liberdade individual e a liberdade política, elas são inseparáveis. Ele viu os Estados Unidos como um grande laboratório realmente para a democracia, tanto é que, de fato, hoje os Estados Unidos são
o país, né, que tem a democracia mais antiga, né, resistiu a muitas turbulências sociais e de fato é a mais antiga do mundo. Então, quando a gente fala aqui, olha o que Tocqueville disse, a liberdade individual e a liberdade política elas são inseparáveis. Então a gente pode observar que a liberdade individual aqui, nesse caso específico de Trump, né, e de tantos outros cidadãos americanos, a liberdade ela foi respeitada, todos têm a sua liberdade individual, e o Trump também tinha a sua liberdade política durante esses 4 anos de mandato dele, né? A gente só pode falar da vida política dele praticamente nesses 4 anos, porque ele não tinha vida política, né, antes do seu mandato, né? Antes disso ele só tinha entrado em um grupo que tentava dizer que o Barack Obama não era dos Estados Unidos, mas isso aí foi uma participação política muito discreta, né? Mas enfim, a liberdade individual e a liberdade política são inseparáveis, né? A gente pode observar aqui, diante disso, que o Trump, ele, naquela mensagem do Twitter que ele colocou, né, incitando a violência e as outras posteriores também, a gente pode dizer, não, isso aí faz parte da liberdade política, ele tem o direito de se manifestar dessa forma. Mas aí cabe uma pergunta para nós. Uma democracia, né, o que é uma democracia? Claro que eu não vou entrar naquele conceito muito básico que a gente vê lá no ensino fundamental da escola, né? Demo, povo, cracia, poder, que nasceu lá da Grécia Antiga, isso aí a gente já está cansado de saber, né? Também eu não vou colocar aqui um termo mais atual, né? Uma visão mais atual da democracia do historiador de Israel, Yuval Harari, né? Que ele vai dizer que a democracia, assim como tantas outras ideologias e sistemas de governo, elas são uma ficção, né? Apenas uma ficção criada pelo homem para poder organizar a vida em sociedade, né? Mas o que eu trago para nós aqui é o que a gente realmente entende por democracia, mesmo que alguns não aceitem e não gostem, né, do sistema democrático, mas a maioria dos países que hoje nós vivemos, pelo menos mais de 50% deles no mundo todo, são democráticos, né? E a democracia ela tem ali algumas garantias básicas, como, por exemplo, a liberdade de credo religioso, né? A liberdade de orientação, né? Sexual, e também a liberdade de pensamento, de expressar o pensamento, né? De expressar o que você pensa sobre o mundo, a política, do que você pensa sobre o governo e como o país deveria ser regido, né? Dentro dessa perspectiva, a gente poderia até afirmar que o Donald Trump ele estava correto em suas postagens lá no Twitter, incitando aquela violência e tudo mais ali. Afinal de contas, é a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento dele. Aí é que vem a questão. Em uma democracia pode tudo? Esse é o grande ponto. Em uma democracia pode tudo? Não é? Porque quando a gente para observar, a gente pode ver o seguinte, algumas pessoas que foram contra essa censura do Twitter, né, contra Donald Trump, estou falando Twitter, mas também Instagram, Facebook e tudo mais, poderia afirmar, olha, isso aí é típico de uma ditadura, não é? Mesmo que essas empresas sejam empresas privadas, elas não são instituições públicas de governo, né? Não fazem parte de governo de país nenhum, são empresas privadas, mas algumas pessoas que criticam essa censura ao Trump, elas podem pegar e podem falar isso. Olha, isso aí é típico de uma ditadura, né? Uma ditadura comunista, ou uma ditadura da América Latina, uma ditadura militar, né? Então isso não pode acontecer, afinal de contas, vivemos em uma democracia e todo mundo tem o direito de expressar o que bem pensa. A grande questão aqui, eu lanço essa pergunta, não é?
Em uma democracia vale tudo? Eu posso fazer de tudo numa democracia? Porque se eu digo que eu posso expressar todo tipo de pensamento dentro de um sistema democrático, eu posso, a partir dessa afirmação, pegar e permitir, por exemplo, que pessoas brancas que se acham superiores às pessoas negras, elas peguem e possam criticar os negros, possam dizer que eles são inferiores, que eles são macacos ou coisa do tipo. A partir dessa premissa de que em uma democracia pode-se tudo, todo tipo de pensamento, eu aqui posso falar também de que qualquer pessoa pode chegar em uma rua e começar ali a falar coisas horríveis com algum homossexual. Olha, você é gay, você não é um ser humano, você não presta. Estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Ou seja, em um sistema democrático, né, a gente tem ali essa defesa das liberdades de credo religioso, liberdade de organização de sindicato, etc, etc. Mas na democracia pode-se muita coisa, mas não pode tudo. É aqui que entra essa questão da censura que o Twitter fez contra o Donald Trump, não é? Ou seja, em um sistema democrático, toda forma de expressão política ela pode ser colocada ali, pode ser externada e manifestada. Mas uma opinião política dentro da democracia, em que nessa opinião você se organiza para acabar com a própria democracia, eis o grande ponto aqui. Isso aí não pode, certo? Ou seja, em uma democracia pode-se muito, mas não pode tudo. Porque se tudo pudesse em uma democracia, inclusive esses pensamentos e organizações, vamos imaginar um pouco aqui, e organizações paramilitares para tomar o poder de algum presidente que está ali em uma democracia, a partir daquele momento que você permite isso, aquele presidente sai do poder, instala-se ali uma outra pessoa pelo uso da força que vai colocar um governo, um regime que ele quiser. Ou seja, ele está acabando com a democracia. Então, a democracia é um regime em que permite a liberdade de pensamento político, liberdade de expressão, mas não vai permitir aquela manifestação política que tem como objetivo acabar com a própria democracia. Não é verdade? Você pode até falar, né, dizer, contra-argumentar, não, peraí, Carmelo, mas veja bem, não é? O Donald Trump ele não quis acabar com a democracia. Ele pode, assim, não explicitamente, não dizer eu vou acabar com a democracia, não. A democracia dos Estados Unidos vai se encerrar hoje, não. Ele não falou isso, mas a partir do momento, repito, a partir do momento em que você incentiva e manda toda a sua turma mais radical, mais extremista, invadir o Congresso americano, que é o símbolo da democracia daquele país, justamente em uma data tão simbólica em que eles iriam reconhecer a vitória do novo presidente eleito. Então ali, se a polícia teve todo um... hoje a mídia já apurou, né, que teve toda uma falha de segurança, mas com certeza poderia haver outras mortes, que houve 5 mortes, mas poderia haver ali outras mortes, inclusive de deputados, representantes do povo, inclusive do vice-presidente que estava liderando aquela sessão na Câmara ali, ele poderia ter sido morto, ou seja, representantes do povo em uma sessão pública política para referendar ali um presidente eleito democraticamente, ou seja, eles iriam ali acabar com os símbolos de um sistema democrático que é o mais antigo que se tem notícia aqui na Terra. Claro, eu não vou nem entrar aqui no mérito, tá, gente, dessa questão de alguns apoiadores de Trump dizendo que há ali
aquelas eleições que foram fraudadas, né? Olha, para ser bem sincero, eu e muitos que acompanham as eleições e a política, a gente sabe que as eleições, que a forma de votação, melhor dizendo, lá dos Estados Unidos, ela não é a mais moderna, não é? É uma coisa arcaica lá do século XVIII. Né? Então, é curioso, né? Porque logo nos Estados Unidos, que tem ali a Apple, né? O Vale do Silício, com toda aquela tecnologia que eles têm, eles não são capazes de desenvolver um sistema mais rápido, menos burocrático, ainda estão na folhinha de papel. Isso aí é indiscutível que é uma coisa atrasada. Agora, você pegar e falar e dizer que aquele sistema ele foi totalmente fraudado para poder ele perder as eleições, né, e tudo mais, então ali já é outra história. Então, se você conhece a fraude, né, você tem que comprovar aquilo ali. E ele não conseguiu comprovar, perdeu mais de 60 ações na justiça. Todos os juízes dessas mais de 50 ações que o Trump entrou, todos os juízes disseram que não houve fraude. Né? Então, esse argumento de dizer que os invasores radicais, amigos de Trump, extremistas que invadiram o Capitólio, foram ali por uma boa causa e porque as eleições foram fraudadas, isso aí é típico de um país de bananas, né? De uma república bananeira, como até falou o ex-presidente George W. Bush. Não é isso? Então não houve comprovação disso e não se justificaria um ato daquele ali. Isso a gente vê muito, é engraçado, né? Porque é muito parecido com esses golpes que a América Latina sofreu na década de 60 e 70, mas isso é história para outro vídeo. Então, queridos amigos, vale ainda uma crítica aqui, porque você veja só, o Twitter, Facebook, Instagram ficaram durante 4 anos tolerando várias postagens de Trump, porque nós bem sabemos que essa postagem agora de Trump, ela teve um abalo real, altamente significativo na estrutura democrática dos Estados Unidos. Mas tantas outras postagens de Donald Trump, ali falando, por exemplo, sobre supremacia branca implicitamente, obviamente, apoiando grupos neonazistas e tudo mais. Então, essas plataformas digitais nunca fizeram nada. Aí agora, num ato de extremo, quando a gota d'água transborda, é que eles vão banir a conta do Trump. Né? Olha que coisa horrível que ele fez. Por que não fizeram antes? O Twitter, por exemplo, na época em que Trump começa a sua vida política nos Estados Unidos, o Twitter estava meio que esquecido, era uma plataforma que ninguém falava muito, e o Trump meio que ressuscitou ela, né? Salvo engano, ele é o segundo cara que mais tinha seguidores no Twitter no mundo, era o Donald Trump, né? Então só vieram fazer isso agora. Né? Por quê? Né? Será que é porque essas plataformas digitais, eles são defensores da democracia? Ou apenas é uma questão de oportunismo também? Ou seja, esse presidente está saindo, vai entrar um novo. Né? Então, isso aqui a gente já bloqueia ele. Ele já fez essa besteirada aí, né, de invadir o Capitólio, que é uma coisa grave, tal. Mas ele, né, daqui para frente não é mais presidente. Então, talvez o cacife político dele não seja como antes. É possível que essas plataformas tenham pensado assim. Meu pensamento é esse, é a de que o Twitter e as outras plataformas como o Facebook, Instagram, Twitch, agiram corretamente em banir essa conta de Trump ou impedir temporariamente, fizeram, porque na democracia pode muito, mas não pode tudo. Porém, elas foram muito permissivas durante todo esse tempo de Trump no poder, em que ele instigou coisas horríveis e só agora vieram tomar uma atitude. É curioso, né? Porque foram empresas privadas que tomaram atitude contra os desmandos e os excessos dessa extrema-direita de Donald Trump. Não foram instituições públicas, que geralmente, na democracia, nós temos um sistema de freios e contrapesos, em que quando um determinado poder executivo, legislativo, judiciário, ele se excede,
em suas atribuições, o outro poder vem para poder dar um freio naquilo ali. E o Trump, ele se excedeu durante vários momentos nesse mandato dele, agora eu não vou pontuar aqui, mas não foram as instituições democráticas que deram freio em Trump. Foram justamente plataformas digitais da qual ele se comunicava com seus seguidores. Tocqueville, mais uma vez citando ele, lembra do começo do vídeo, né? Tocqueville, ele também disse o seguinte: tem como manter a igualdade sem ferir a liberdade? A gente pode ver aqui que é o maior desafio que o Tocqueville vai encontrar no pensamento dele em relação à democracia. Tem como manter a igualdade sem ferir a liberdade? Possivelmente não. E eu vou encerrar esse vídeo daqui com a frase de Churchill, Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra. Ele falou o seguinte, é muito famosa essa frase: a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há sistema melhor do que ela. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se eu faltei falar alguma coisa, comente, sugira temas, que estamos aqui para compartilhar conhecimento, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus, tudo de bom.